Tá namorando? Está em união estável? Tá namorando e não sabe se é união estável? Vai se casar? Esse vídeo é para você. A gente vai falar sobre proteção patrimonial. É chato falar de proteção patrimonial, é chato falar de dinheiro. Tem gente que fala que é futilidade, ganância, né? Tem gente que fala que afasta você da vida espiritual. Mas eu vou mostrar para vocês um outro lado da dor patrimonial, que não é referente às cifras, não é referente ao bem que se perdeu. É referente enquanto você, jovem gafanhoto, passeia na floresta encantada e alguém manipula nas suas costas, né, e retira o que é seu por direito. Né? Essa é a dor patrimonial. E geralmente é gente próxima à sua família, que sabe daquele patrimônio que você tem. Né? Então, dito isso, eu gostaria de fazer uma prevenção futura dessa dor que pode ser evitada, né? Então não se trata de futilidade, não se trata de ganância, nem afasta você da vida espiritual. Isso é autopreservação. Você sabia que não precisa coabitar para ser caracterizada a união estável? E que a diferença na separação do namoro e da união estável é relativa aos bens? Se você está namorando, os bens não vão ser divididos na hora de uma separação? E se você está em união estável, esses bens serão divididos igualmente? Sabendo disso, a gente tem bastante dificuldade de entender qual dos dois você vai estar inserido. Vamos ver o Código Civil? Primeiro, o norteador do Código Civil é a publicidade. A publicidade é quando o casal é reconhecido diante da sociedade. Então, diante da família, todo mundo já reconhece como um casal. Isso é publicidade. Só que ela também pode ser descartada. Vamos dizer um caso de um casal homoafetivo que faz questão de manter a sua discrição, né? Já para não sofrer discriminação. Então, você pode ter uma união estável, sim, sem ter a publicidade que a gente está falando do Código Civil. Outra característica da união estável é a durabilidade. A durabilidade segue capenga. Por quê? Antigamente era de 5 anos. Hoje não tem mais prazo para ser caracterizada uma união estável. Essa é a durabilidade. Como se prova a durabilidade? Através da publicidade. Hoje o Instagram é um livro aberto. Né? A vida das pessoas está toda lá inserida. Então você consegue provar a durabilidade. Né? A continuidade também é um dos norteadores, que vocês podem perceber que não é para todos os casais que vão se inserir todos esses tópicos e ainda assim pode ser caracterizado como uma união estável. Essa continuidade independe, por exemplo, um casal que se conheceu no ensino médio, né, que tem bastante afeição um pelo outro, não conseguiram manifestar essa afeição, né, cresceram, adultos, se casaram, divorciaram, na vida adulta se reencontraram. Essa união tem pouco tempo, né? Só que existe uma força dessa união muito maior do que alguns casados que têm continuidade. Então, de repente, nem isso segue uma característica única. Né? E o mais importante de todos é a constituição da família. Hoje a família é um aglomerado de seres, né? Não existe mais aquela coisa do patriarcal, papai, mamãe, filhinho. E o que é a diferença? Qual é a diferença desse aglomerado de seres ser caracterizado uma família ou não? É o sentimento. E o sentimento deixa rastro. Fiquem vocês sabendo, porque vai mostrar o nível de comprometimento que um tem com o outro. E isso pode ser provado, né, através da afeição que um tem pelo outro. Mais uma proteção que pode ser própria do namoro, mas também serve para qualquer relacionamento, tanto união estável, casado, né? O marido de repente vai embora, é o alimentos gravídicos. Então, se você está com o seu namorado, seu príncipe encantado, você engravida e ele vai embora, você chama ele de volta porque ele tem que participar da formação desse bebê, que ainda dentro da barriga da mãe precisa de vitamina, precisa de alimento, precisa do acompanhamento médico, né? Então tudo isso ele tem que fazer parte, ele tem que ajudar a pagar, tá bom? Então essa é uma outra proteção na fase de namoro. Só tem uma certeza, na dúvida, faça um contrato de namoro, né? Aí você não corre risco, pode namorar à vontade e seu patrimônio está bem resguardado, tudo bem? Vamos falar agora da união estável. A união estável, eu vi uma analogia uma vez, um seriado, que eu acho que cabe direitinho para esse caso. Sabe um táxi vazio,
um letreiro luminoso escrito ocupado, essa é a união estável. Você não sabe se pega, se não pega, se tem direito, se não tem. Né? Porque assim, para entrar é fácil. Né? A facilidade, todo mundo tem para entrar na união estável, né? Descolado. Na minha época eu achava o máximo. Nossa, tá união estável, que legal. Né? Muito fácil entrar. Só que não tem a facilidade na hora de sair. Se é um divórcio, ainda assim, a pessoa está viva, existem provas um contra o outro, ainda fica mais fácil. Agora, na morte do companheiro, já vi casos de uniões estáveis que tinham registro, inclusive, em cartório, né? E a companheira tinha que provar que ainda mantinha a união estável. Porque quando você faz, inclusive, um contrato de convivência, é a data do início dessa união. Mas você tem que provar que ainda está em união estável. Muitas vezes é fácil de provar, outras vezes não. E aí você acaba perdendo direito. Né? Qual que é a diferença da união estável no casamento, por exemplo? No casamento, tudo já é presumido. O esforço comum do casal é presumido. Na união estável, tudo você tem que provar. Porque se ele alegar que você não faz parte, você vai ter que provar que fez. Filho, mesma coisa. O casamento, o pai vai embora, não quer registrar, presumidamente ele é pai da criança. Presumido. União estável, ele vai embora, não, você vai ter que fazer um DNA. Tudo requer provas. É possível ter um casamento e uma união estável? É. Como que é possível isso? A pessoa está casada, faz a separação de fato, contrai uma união estável ali na frente. É outro direito. É possível ter duas uniões estáveis? É. A pessoa está lá em São Paulo, outra família lá no Rio Grande do Sul, na hora da morte se encontra de quem é o direito. Quem vai ficar com o patrimônio? Simples, quem tem um número de provas maiores. Fez o seu registro? Fez o contrato de convivência? Se você fez um contrato de convivência, foi o quê? Foi particular ou foi escritura pública? Colocou no livro E, de união estável? Quem tiver o maior número de provas consolidadas ganha o benefício. Então, assim, é prudente registrar em cartório, sim, e colocar no livro E. O contrato particular, ele não vai valer perante terceiros. Nesse contrato, inclusive, você também pode colocar cláusula de fidelidade. Pode colocar a incompatibilidade dos bens para não misturar, né? Então, assim, tudo é de comum acordo com o casal. Pode mudar o nome de solteira, colocar o nome do companheiro, tudo isso você pode fazer na hora de fazer o contrato de convivência, tá bom? Então, proteja-se. Vamos falar de casamento? O casamento tem uma prerrogativa, né, de direitos maravilhoso, tem sim. O que pouca gente sabe é que o direito de família rege o divórcio. Mas na hora da morte é o direito de sucessões. Então os bens se comportam de maneira diferente em ambos os casos. Então o primeiro regime de bens que a gente vai falar é a comunhão universal de bens, que é o regime instituído por lei antes de 77. Ou seja, você chegava no cartório antes de 77, comunhão universal de bens. Você nem sabia o que era, né? Eu, pelo menos, quando eu casei, a minha comunhão parcial de bens, que é depois de 77, também não sabia o que era. E hoje eles ainda explicam para você na hora que você vai casar, mas naquela época não. Então, conclusão. O que é a comunhão universal de bens? Os bens anteriores à união do casal vão ficar todo entrelaçados nesse matrimônio. Ou seja, ele tem uma fazenda, ela tem uma fazenda, junta os dois, uniu, ficou as duas fazendas, né? Como eu já disse. O que acontece? Na morte, na comunhão universal de bens, se comporta mais ou menos da mesma maneira, né? Vai ficar, as duas fazendas ali vai ser dividido. A gente chama de meação. Ela é meieira, ele é meieiro. Metade para cada um. Tanto no divórcio como na morte. É a comunhão universal de bens. Como que esse bem não entra para se comunicar, por exemplo, eu não quero que esse bem comunique, não fique com a minha esposa, eu quero que vá direito aos herdeiros. Então você vai colocar uma cláusula de incomunicabilidade e cravar nesse bem. É que essa cláusula vai valer após a morte. Todos os outros regimes, quando morre a pessoa que coloca a cláusula, o direito morre junto com ela. Então passa sim ao cônjuge a parte como herança, não como meação, tá bom?
Próximo regime é a comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens, como eu já disse, instituído depois de 77, regime de lei. Como que ele acontece? Tudo que você tem anterior ao casamento, ele não vai ser comunicado na hora do divórcio. Essa é a diferença. Regido pelo direito da família. Então, eu tenho um apartamento que eu comprei antes de me casar. Na hora do divórcio, esse apartamento não entra na partilha. Né? Então, assim, diferentemente da comunhão universal de bens, que vai entrar tudo. Aqui não. Anterior ao casamento não entra. Só que no direito das sucessões, na morte do cônjuge, você vai herdar esse bem junto com os herdeiros necessários. Tá bom? Então, se você tem, por exemplo, 2 filhos e ele tinha um apartamento antes de falecer, você vai herdar esse apartamento junto com os seus 2 filhos. Tá bom? Mesmo com comunhão parcial de bens. É assim que funciona esse regime. Agora nós vamos falar de um outro regime de bem, que é o regime da separação total de bens, que eu gosto bastante, para quem tem bastante patrimônio, né? Já crava lá a cláusula de incomunicabilidade nos bens, os bens não se misturam, ela não vai ser meia também na morte, então assim, fica tudo bem divididinho. Essa é a separação total de bens. É interessante dizer para vocês que, inclusive na separação total de bens, quando você concorre só com os ascendentes, ou seja, você não tem filho, você não tem neto, você não tem bisneto, quando você vai concorrer só com o ascendente, que é pai, mãe, avô e bisavô, você também herda na separação total de bens. Em todos os regimes, a pessoa vai herdar se ela concorre só com os ascendentes, tá bom? Então, essa é a separação total de bens. A gente vai falar agora da separação legal de bens, que já foi caracterizado como inconstitucional, porque a pessoa casa com mais de 70 anos, né? Não pode dividir os bens. Só que isso daí também, comprovado o esforço comum, a pessoa pode sim reaver parte do que ela investiu nesse relacionamento. Só que tem que comprovar. Tá? Não é já é nato desse regime, tá? Vamos falar dos perigos do casamento? Você está exausto. Você quer sair de casa. Quer dar um tempo na relação? Legal. Você tem 2 anos para pensar. Porque em 2 anos, se você não voltar, ela pode alegar que você é abandono de lar, né? Que você abandonou o lar. E aí você perde direito a esse imóvel. Outra coisa é o direito real de habitação, né? Que acabou de ser relativizado. Colocaram uma viúva para fora depois de 20 anos morando na residência. Que os herdeiros por si só não conseguiram comprar o imóvel para eles. Tiveram que tirar a herdeira por conta que ela tinha uma pensão por morte que era bastante substanciosa. Vejam vocês, acabou de ser relativizado. Mas não é de praxe acontecer isso, né? Já tem casos aí de direito real de habitação, onde a pessoa conheceu o rapaz, e em 5 meses foram morar junto, ela faleceu, a casa era dela, e ele ficou, né? Conseguiu caracterizar a união estável e ficou com direito real de habitação, morando junto com a filha dela. Mas ela pode vender a propriedade? Pode. E quem vai comprar uma propriedade sabendo que tem o direito real de habitação? Ninguém. Né? Então, olha só o perigo de colocar uma pessoa para dentro de casa, né? De repente você morre e fica lá morando com sua filha, seu filho. Tem que tomar bastante cuidado. No casamento, inclusive, quando você se separa e não pede o divórcio. Por quê? No casamento, ele só é rompido, né? Se você perde o divórcio ou na morte. A não ser que alguém entre e vai falar, não, peraí, aqui tem uma união estável. Mas se ninguém entrar para requerer uma união estável, o Estado não vai saber. Ou seja, você pode estar separado por 10, 20 anos. Ele morre. De repente você vai na casa, ninguém prova essa separação de fato. E você faz lá o usufruto da casa. Direito real de habitação. Né? Que a casa que não era nem da pessoa, acaba prejudicando todos os herdeiros. Então, muito cuidado com o direito real de habitação, que embora ele foi relativizado ainda, ele pega forte. Outra coisa é a subrogação, né? Então, por exemplo, você está casado, recebeu um bem de herança, legal, nossa, bacana. O que você vai incorporando no dia a dia do casal vai sumindo, não é mais seu. Agora, se você pegar esse bem de herança, eu vou comprar uma casa mais cara
e eu quero dar esse dinheiro que eu ganhei de herança, ou esse patrimônio que é em valor inferior de herança, quero colocar lá. Então você vai subrogar esse bem. E daí você não perde na ação de um divórcio, por exemplo, você vai perder o valor total. E tudo que você incorpora no âmbito da família não tem mais característica de herança, tá bom? Sempre subrogar o bem de herança antes de colocar, incorporar ele no patrimônio familiar. Outra coisa são as holdings. Não sou especialista em holding, mas também acho interessante no caso de quem não coloca, né, o direito real de habitação, no caso das outras, porque assim, a viúva pode ficar sem poder ter a sua moradia fixa por conta, né, da venda dos imóveis de uma holding, tá bom? E por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu estou falando de namoro, eu estou falando de união estável, estou falando de casamento. Por quê? Porque isso tudo é importante na hora de você fazer um inventário, por exemplo. Toda essa situação tem que estar bem definida, né? Em parte de herança, principalmente. Todo esse regime de bem tem que estar tudo bem definido. Tá? É por isso que a gente está aqui expondo e falando para vocês essa proteção patrimonial, porque na hora da morte é importante que tenha bem essa definição. Ah, vamos falar da partilha de bens, que antigamente era 10 anos, né? Um limite máximo, você se separou, você queria partilhar um bem, deixou 10 anos, perdeu. Hoje é imprescritível, né? Não decai, só que tem que tomar um cuidado. Isso é referente aos bens. Agora, se você tem alimentos, né? A pensão alimentar, no caso de um casamento muito longo, mais de 30 anos de casado, 40 anos, né? Tem a sua pensão alimentar. Recebeu, você tem 2 anos para reclamar o valor. Porque se em 2 anos você não percebeu que o valor não era o suficiente para pagar as suas despesas, então, assim, o direito não socorre os que dormem, tá bom? Então, vai atrás dos seus direitos. Mas você que casou, né, não deu tempo de fazer o seu contrato de namoro lá atrás, você não fez um contrato de convivência, você não fez um pacto antinupcial, você não pode fazer nada? Pode. Um planejamento sucessório. Ali você faz um testamento, ali você faz uma doação, ali você deixa toda a sua autonomia da vontade, tá bom? Vamos falar de deserdar, né? Pode deserdar um ente querido? Se você fica sabendo que você foi deserdado, você acredita? É assim? É simples assim? Não. Para deserdar um ente querido, tem que ser um juiz com trânsito em julgado, né? Então, não acredite se alguém te falar, você foi deserdado. Pode ser uma pessoa muito próxima da sua família, você acredita e acaba perdendo um direito. Não acredite, tá bom? Agora, né, você tá com ranço, né? Tá com o filho lá, o cara ingrato, não precisa deserdar. O que você faz? Você tem 2 filhos, 25% de bem para um, 75% para o outro. Simples assim, não precisa da ajuda do juiz, né? Coloca lá no testamento. É fácil, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha esclarecido bastante a dúvida de vocês em relação ao tema. Eu sou a doutora Cat. Qualquer dúvida, o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e eu vou ficar por aqui tomando minha aguinha. Proteja o seu patrimônio.